Hola a todos, soy Deyanira y en la clase de hoy veremos la reflexión sobre el papel de las conjunciones en el texto de opinión. Acompañen la lectura. Reflexión sobre el papel de las conjunciones en el texto de opinión. En la clase de hoy veremos lo importante que es saber el uso adecuado de las conjunciones, para qué sirven o que sirven como puentes para las ideas dentro del texto, conectándolas dentro de un contexto. Ahora vamos a ver el concepto de ambos subtemas, que son las conjunciones y el texto de opinión, ¿okay? Para que podamos entender um pouco mais a respeito disso, ok? Vamos para o português? Então, a nossa aula de hoje ela é voltada para a reflexão do papel que as conjunções cumprem dentro do artigo de opinião ou do texto de opinião, tá? Na aula de hoje nós vamos ver para que servem essas conjunções, que nada mais são pontes que juntam, né, as ideias dentro do texto, que fazem essa junção, né, conectando-as com o contexto, ok? Agora vamos ver o conceito tanto de conjunções quanto de texto de opinião, um após o outro. Próximo slide. ¿Qué son las conjunciones y para qué sirven? Las conjunciones son palabras o un conjunto de palabras que funcionan como nexos para unir oraciones o proposiciones, ¿ok? Por ejemplo, y, ni, pero, aunque, ¿ok? No son los únicos tipos de conjunciones. Las conjunciones son palabras invariables son morfemas independientes, sin ningún significado léxico, que expresan las relaciones entre los elementos que unen. De acuerdo a esas relaciones, los elementos existen. De acuerdo a las relaciones de esos elementos, existen distintos tipos de conjunções, ok? O que são as conjunções? E para que servem? As conjunções, como já foi dito anteriormente, são palavras ou nexos, tá? Que servem para unir as orações ou proposições, tá? Por exemplo, y, que vai ser o nosso y, ni, pero e aunque, ok? Aunque, ainda que. São palavras invariáveis ou morfemas, tá? Independentes, sem um significado léxico. O que é um significado léxico? É quando tem todo um histórico, né, por trás, quando traz várias informações. Ela é somente uma palavrinha que está ali para cumprir o papelzinho dela de fazer essa junção, tá? Ou seja, juntar os elementos existentes dentro do texto. Próximo slide. Tipos de conjunciones. Conjunciones coordinantes que unen dos subordinaciones de la misma jerarquía. Las conjunciones conjuntivas. Por ejemplo, y, ni, solo, sino también, ni o ni siquiera, ¿ok? Las adversativas. Por ejemplo, pero, aunque, al contrario, en cambio, sin embargo, a pesar de. Las disyuntivas, por ejemplo, o bien, ¿ok? Las explicativas, por ejemplo, o sea, es decir, esto es. Conjunciones subordinantes. Unen la oración principal con una oración o proposición subordinada. Las proposiciones subordinadas son aquellas que pueden funcionar de manera autónoma. Su significado no está completo sin la oração principal, ok? Vamos para o português? Então, nós temos os tipos de conjunções, que são as conjunções coordenantes, as conjuntivas, adversativas, disjuntivas, explicativas e conjunções subordinantes.
ok? Então, eu peço para vocês que acompanhem no slide, que leiam tudinho para que vocês saibam conceituar cada uma delas, ok? Vamos para o próximo slide. Mais exemplos. Temos causales, como por ejemplo, porque, dado que, ya que, debido que, puesto que. Las condicionales, por ejemplo, si, si no, a condición de que, a menos que, en caso de que, con tal que o siempre que. Las concesivas, ejemplos, aunque, aun cuando, a pesar de, aún sí, por más que sí. Las consecutivas, por ejemplo, nosotros tenemos así, así que, de modo que, de forma que, entonces, por eso, consiguiente o por consiguiente, de ahí que, por ende, ¿ok? Y las finales, por ejemplo, nosotros tenemos para que, en fin de que, y nosotros tenemos las modales, por ejemplo, como tal, como según, sin que, tenemos las temporales que están bien escondiditas, como por ejemplo, antes de que, apenas, después de que, tan pronto como, cuando, siempre, ou siempre que, perdão, e hasta que, ok? Então, gente, nós temos mais exemplos. Causales, condicionales, concessivas, consecutivas e finales, que seriam causais, condicionais, concessivas, consecutivas, finais, modais e temporais, tá? Se vocês conseguirem acompanhar o slide, vocês vão ver o conceito e o exemplo de cada uma delas, ok? Próximo slide, mais informações. Más informaciones. En los siguientes slides veremos el concepto de texto de opinión o artículo de opinión, su estructura y sus características. Después de saber cómo funciona este texto, veremos cuál es la relación que hay entre las conjunciones y este tipo textual en específico. Ou seja, tá? Nos seguintes slides a gente vai ver as características do texto ou do artigo de opinião, saber como ele funciona, como esse texto funciona, e depois nós veremos a relação entre as nossas conjunções e o texto de opinião, ok? Próximo slide. El texto de opinión. ¿Qué es el artículo de opinión? El artículo de opinión, también conocido como columna de opinión, es un texto que tiene como fin despertar cierto interés de la opinión pública al tratar temas o problemáticas, en primera persona. Las personas que escriben su punto de vista en estos textos suelen ser personajes notables o poseen cierta relevancia en sus especialidades, como por ejemplo, pueden ser personas relacionadas a la política, a la economía o a las letras. A estas personas se los denomina columnistas. Los artículos de opinión también suelen aparecer en periódicos o en ciertos portales de internet. Y las personas que los realizan suelen trabajar de manera constante para cada meio de comunicação em que aparecem. Vamos para o português? Então, o que é o texto ou artigo de opinião? O artigo de opinião, tá? Também conhecido como coluna de opinião, tá? Tem como fim despertar o interesse da opinião pública. Vai tratar de diversos temas, tá? As pessoas escrevem o seu ponto de vista nestes textos, tá? E essas pessoas costumam ser pessoas que têm conhecimento do que estão falando. Como, por exemplo, podem ser pessoas que conheçam muito de política, conheçam muito de economia ou conheçam muito de letras. Então, essas pessoas são denominadas os colunistas. O artigo de opinião também, tá? Ele costuma aparecer nos jornais, tá? E em certos portais da internet, em certas páginas, websites, tá? E em vários meios de comunicação. Tanto é que estas pessoas que escrevem, os colunistas, tá? Eles estão
colocando conteúdo de forma constante em vários meios de comunicação, ok? Vamos para o próximo slide. Vamos ver el lenguaje y la estructura del artículo de opinión. Los artículos de opinión suelen ocupar un breve espacio en los periódicos y suelen aparecer en una angosta columna costado de una noticia principal, que es una carilla específica para los textos. Las oraciones que posea deberán ser cortas y con estructuras simples para poder así obtener un texto de lectura ágil para sus lectores. La columna se deberá estructurar de la siguiente manera. Vamos a la estructura. En el primer párrafo, el texto deberá representar el tema sobre que se tratará el artículo y su tesis. En los dos párrafos siguientes se desarrollarán argumentos que sostendrán la tesis del columnista y se podrán concluir aspectos positivos y negativos de su opinión. Tercer punto, será esencial incluir una conclusión con los pensamientos y las ideas del escritor o que el escritor va a finalizar el texto, ok? Então, linguagem e a estrutura, tá? A linguagem, o artigo de opinião, quando vai para o jornal, ele tem uma estrutura específica, que vai ser uma coluninha fininha ao lado de alguma notícia importante ou não. Não necessariamente a notícia principal tem que ser importante, ok? Então, na estrutura, além dessa característica, tá? As frases e as orações utilizadas têm que ser curtinhas, tá? E de forma estrutural, para que a sua leitura seja rápida e simples. E na estrutura, nós temos a introdução de um parágrafo, tá? Onde que vai ser apresentado o tema e será defendido. Nos dois parágrafos seguintes, ele vai desenvolver esse tema, né? E no último parágrafo é a conclusão, onde ele vai colocar o seu ponto de vista, os seus pensamentos para fazer o encerramento, ok? Vamos para o próximo slide. Então, se vocês puderem fazer a leitura, fica muito mais simples para a gente dar continuidade, ok? Então, pónganse las pilas y no se duerman, ok? Se vocês puderem ver e acompanhar esse texto, ele tem toda uma estrutura de artigo de opinião, porém tem umas palavrinhas bem resaltadinhas aí, bem bonitinhas, coloridinhas, que eu pus especialmente para que vocês pudessem identificar, ok? Então, para cada cor é uma palavra que cumpre uma determinada função no texto, ok? Como nós não temos como fazer uma atividade interativa de forma que vocês possam responder, ejercicio, vamos a practicar. Cada uno de ustedes en su casa, con acceso a diccionarios o al Google Traductor, encontrarán palabras para sustituir las repeticiones del texto pasado que hay en este texto y vean cómo quedó el resultado. Ojo, el texto no puede ni debe perder el sentido de las ideas ni la coerência. Ou seja, gente, no nosso exercício nós vamos substituir as palavras que estão se repetindo muito por outras. Prestem atenção, não pode nem deve perder o sentido das ideias e nem a coerência, ok? Vocês vão fazer a substituição sem que o texto perca o sentido. Vamos a las consideraciones finales. Si miran el texto con atención, podrán ver que al lado hay algunas descripciones y para cada una de ellas pertenece a la función que la palabra está cumprindo dentro del texto e de seu contexto. Ou seja, se vocês observarem, do lado do texto tem duas caixinhas onde que as palavras estão pela cor expressando a sua função e o papel que elas cumprem dentro do texto. Então, para esta e outras aulas, não se esqueçam de acessar a plataforma Eduque e hasta la próxima!